Boa noite, meus seres mais lindos de luz, e bem-vindos a uma live do Luz Câmera Reflexão. E hoje teremos uma convidada muito ilustre para poder falar de um assunto mega importantíssimo, que é o assunto do sofrimento psíquico de quem sofre o racismo. Enquanto isso, já vou chamar a convidada já, assunto. E quero saber como que vocês estão, se vocês estão bem, como estão curtindo as lives, podem nos dar feedback. Boa noite, Cis! Boa noite, Tainá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Nessa pandemia, isolados e mascarados, e vamos que vamos. É isso aí. Como eu estava falando sobre a questão da semana passada, que a gente teve a live sobre o conceito de racismo estrutural. Então, para abordar o assunto de hoje, a gente tem que relembrar todos os assuntos que foram falados desde a primeira live, porque para falar de sofrimento psíquico, a gente tem que entender o racismo como um todo. Um racismo estrutural, o conceito histórico do racismo, como ele começou, o pressuposto de como que a sociedade se comporta nos dias de hoje frente a isso, e deixarei a minha deixa para a ilustre psicóloga para poder falar sobre o assunto. Manda ver, Tainá, faz um review aí. Então, na live 1, a gente fez um conceito, a gente falou sobre o conceito histórico do racismo, onde o convidado estava apontando também conceitos que começou desde do século XVI, onde houve a colonização do Brasil, e os colonizadores eram portugueses, os europeus, e fizeram com que essa educação, onde os índios e os negros eram ensinados de forma eurocentrada. O que isso quer dizer? Ou seja, distinguiram da cultura deles, extinguiram a cultura deles e impuseram de forma à força uma cultura que não era deles, uma crença que não era deles, e essas pessoas foram subjugadas. Trabalhavam como escravos para os senhores feudais ao longo do tempo, eram violentados, tinham condições precárias de vida, e ao longo da história demorou um bom tempo para que o nosso país fosse livre da escravidão, e também da questão, foi livre da escravidão, e também para adquirir direitos também demorou muitos anos, cerca de 488 anos após que a gente conseguiu algum direito. E com diversas lutas e movimentos dos negros, a gente conseguiu ter um espaço na sociedade, uma forma de que enxergassem a gente com os olhos que a gente também é ser humano, que o negro também é considerado como um ser social, um ser cidadão, e também por ser uma pessoa que tem que se comportar como tal, além sem tirar a questão da etnia. Live 2, a gente falou sobre as questões dos efeitos psicossociais. Então, como que a sociedade é impactada de acordo com fenômenos sociais. E aí a psicóloga Yasmin foi falando sobre as questões de gênero, foi falando também sobre a questão da desigualdade social, entre outros assuntos. Live 3, racismo institucional, onde eu e a Bia fomos falando como que o racismo ele se ergueu, e também como que as organizações se comportam frente a isso. E, por fim, a live passada, que é a live 4, que a gente fala sobre a questão do racismo estrutural, onde desde os primórdios até os dias de hoje, como as pessoas elas estão enraizadas com uma cultura que é tão aprendida na sociedade, e como que muitas das vezes, sem perceber, se comportamos de forma racista, e aí promovemos algumas reflexões
frente ao assunto do racismo estrutural. E aí a pergunta vem, Simone, o que essas 4 lives têm a ver com o assunto que a gente vai falar hoje? O que isso tem a ver com a questão da subjetividade do indivíduo negro frente ao fenômeno do racismo que ele enfrenta, seja no trabalho, seja em casa, seja num ambiente mais aberto, seja na rua, ou quando está a caminho da faculdade, o que o negro sofre e como nós, como psicólogas, temos que nos impor para que possamos atender a demanda, né, dessa pessoa que sofre com racismo. Sim, sim. Verdade seja dita. Primeira coisa, né? Racismo, né? A palavra vem da raça, né? E eu não sei da onde a cultura se tornou cultura que raça negra é diferente de raça branca, né? A começar a conversa, somos uma raça só, somos humanos, né? Então, o princípio tá aí, né? E a partir do momento que somos humanos, né, independente do negro, branco, de todas as paletas maravilhosas de cores que tem nesse mundo, né? E que graças a Deus, já pensou se todo mundo fosse igualzinho? A gente podia levar o marido embora errado para casa, né? Oh. Que bom que somos diferentes, né? Que temos características físicas diferentes, que as pessoas olham para minha cara, me vê e fala, essa é a Simone, olha para a Tainá e fala, essa é a Tainá, né? Porque se fosse todo mundo igual, e aí, né? Então, assim, o ser humano, no geral, né? Ele tem aquele narcisismo primário lá desde a infância, onde ele percebe, sim, ele como um indivíduo, né? O bebezinho, quando ele começa a fazer gracinha na frente do espelho, tal, ali ele está no momento de plenitude, ele está no momento de aceitação, né? E a autoestima começa ali, né? Que ele fala, nossa, eu sou uma pessoa inteira, né? Então, dentro do simbólico, ele entende isso, né? E isso não tem nada a ver com a cor da pele, nada a ver. Para todos, né? Com olho azul, olho verde, olho preto, não interessa. E aí, a criança vai tendo um contato aí, e aí uma hora, uma criança negra, ela é vítima de racismo dentro da escola, o coleguinha faz uma piadinha, né? Sem graça, e tudo. É a primeira coisa que cai por autoestima, né? E a autoaceitação, por que eu sou diferente, por que eu sou minoria, por que a maioria é uma cor e eu sou de outra cor. E aí vem aqueles, pode desenvolver sim um transtorno de ansiedade, uma falta de aceitação, autoaceitação, uma autoestima lá embaixo, né? Sem contar a sensação de exclusão, a sensação de ser deixado de lado, né? O conceito de beleza, né, no caso das mulheres negras, né, ela é muito europeu, né, são loiras, de olhos claros, magras, né, então assim, a gente para pensar, né, não é só as mulheres negras que sofrem, né, todas as mulheres sofrem dentro desse conceito de beleza, né, então dá para ter experimentado um pouquinho do que é não se sentir dentro de um grupo, né, e todos nós somos seres humanos, né? Não importa o número da balança, não importa a cor da pele. O inconsciente, ele não... Quando a gente nasce, o nosso inconsciente ele não tem raça, ele não tem sexo, né? E isso vai sendo desenvolvido depois da cultura, né? Dentro da minha cabeça, não cabe essa questão de racismo, né? Desde muito criança, eu acho que eu já partilhei isso em sala de aula, né? Sim. Eu me lembro como hoje, eu devia ter uns 6, 7 anos, né? Eu estudei num colégio de freiras e o colégio tinha aula de religião, né? Tinha uma aula de religião e eu lembro como hoje, assim, no livro de religião, assim, um índio, um negro, um clarinho, um moreninho, tipo eu,
né? Várias raças, né? Com olhinho claro, com olhinho escuro, né? Tipo aquela paleta de cores, um de cada, né? E a frase da chamada daquele texto é: somos todos iguais, né? Somos todos irmãos, né? Então eu nunca entendi como que alguém pode, né, ser racista, né? O que é ser racista? Mas na minha cabeça não cabe isso, não sei o que é, né? Uhum. E E- aí aí eu fui aprendendo que é racista, vendo outros racistas, outros comportamentos racistas, vendo outras pessoas sendo racistas. Eu falei, nossa, mas que diferença faz, né? Então, assim, e algumas coisas a gente tem frases mesmo, né, de racista e nem percebe, né? Por exemplo, né, uma matéria que eu vi essa semana, né, abordando esse assunto, né, que o pessoal da Linux, ele tirou, né, a expressão de blacklist, né? Sim, Tem um acompanhado aí, Tainá? tem um acompanhado. Pode continuar. Não, a blacklist, né? Que é uma que significa que não tem problema existir uma lista negra. O problema é que o significado da lista negra é um significado de algo que não é bom, né? Eu posso ter uma lista no papel preto, né? Mas lá eu vou escrever só o quê, né? Então, primeiro sofrimento psíquico é a humilhação, né? É quando o negro, quando ele se sente excluso, né, da sociedade, quando ele está diante de uma situação racista, a autoestima é o primeiro que cai por terra, né? Aí a autoaceitação, aí os questionamentos: por que eu sou assim? Por que eu Sim, nasci desse jeito? É, várias questões, né? Entra no processo ansioso, às vezes até progride para uma depressão, sim, porque, né? As oportunidades às vezes são limitadas, né? E é perceptível isso. Porque enquanto a política pública ela impõe um número de cotas, significa que se não fizer isso obrigatório, não vai ter nem aquilo, né? Não vai ter nem aquele tantinho, né? Então, quando obriga, né? Eu lembro que, sabe, uns 20 anos atrás, mas, né, deixa eu falar, cansei de ver, né, anúncios nos jornais, né? Procura-se recepcionista, experiência nisso, boa aparência. O que é boa aparência, gente? Tem anúncio de emprego, né? Então, são coisas muito complexas, né? E agora, acho que o mais grave do sofrimento psíquico mesmo é quando a pessoa olha no espelho e não gosta, né? Não gosta daquilo. Porque ele foi ensinado a não gostar. Porque o meu cabelo é assim, porque a cor da minha pele é Y, né? E aí? Aí o indivíduo, ele fica totalmente desconstruído, ele fica totalmente desconstruído, fica totalmente pensativo, introspectivo, né? E sim. também, né? De novo, cai na ansiedade, na depressão, inseguranças, né? Porque já fica inseguro, né? Dentro da história do período da escravidão, né? O que eu penso, né? Quando eu penso na escravidão, eu penso o seguinte, né? Que todos nós temos que ter gratidão, né? Pelas pessoas que foram escravos, né? No passado, e que graças a Deus isso não existe mais, né? Que a gente saiba, né? Oficialmente, né? E Sim. graças a Deus isso é crime e uma dívida, né? Uma dívida. Porque com toda a humilhação que os escravos passaram, tudo, eles contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil, do mundo, da história do mundo, né? Com sangue, suor e lágrimas, né? É um preço muito caro, né? Então, acho que esse deveria ser o maior motivo de extremo respeito, né? Respeito mesmo, né? A raça negra é uma raça que fez muito por, em troca de quase nada, né? A maioria da população do Brasil é pobre, né? Pobre. E a maioria dos pobres são negros, né?
E aí nessa exclusão social aí, dessa falta de oportunidade e tudo, infelizmente é uma estatística muito triste, né, de saber assim, né, nas cadeias, a maioria das pessoas presas são negras, né? Mas será que são negros, a maioria são negros porque eles têm um comportamento diferente ou será que é porque eles não tiveram oportunidade, né, de ter uma educação de qualidade, de ter uma oportunidade de trabalhos, de ganhos honestos, né? O que será que aconteceu, né, dentro da história de cada um, né? E também, sabe, é bom lembrar, acho que isso é uma importância muito grande, lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala em crime, né? Crimes hediondos, crimes severos, crimes que ganharam grandes repercussões na mídia, por exemplo, o caso Isabela Nardoni, Suzane Richthofen, aquela que matou o marido, picou, colocou na mala, que eu não lembro o nome dela, né? Que cor era ela? Eram delas, né? Grande maioria brancas. Pois é, né? Suzane Richthofen, naquele conceito de beleza europeu, né? Conseguiu praticar um ato de barbaridade, né? Então, é lembrar, assim, a raça humana erra, né? A raça humana erra, e isso não tem nada a ver com a cor da pele. Agora, o negro, ele carrega as marcas da escravidão, de toda a humilhação que foi na cultura daquele tempo, né? Negro era tratado feito coisa, com mercadoria, né? Vendia e comprava. Se Sim, media a fortuna com quantos negros eu tinha na minha casa, quantos escravos eu tinha na minha casa. Se eu tinha 10, eu era pouco rica. Se eu tivesse 50, eu era muito rica, né? sim, E viviam em condições precárias, né? E mesmo assim, por isso que eu falo que o sentimento que deveria ser era de gratidão e respeito, sim, né? Feijoada. Quem não gosta de uma feijoada, né? Uma comida maravilhosa, né? De descendência africana, né? Capoeira, né? A discriminação e o racismo também vem quando as pessoas se discriminam de religiões de origem africana, tipo Umbanda, Candomblé, né? com certeza. E quantos se beneficiaram, né, de um momento de fragilidade, um momento de dor, onde procurou ajuda nesses lugares e conseguiram. A gente não sabe por quê, a ciência não comprova, etc. Mas foi bom para aquele, fez sentido, foi bom para ele naquele momento, né? E, e aí quando eu ouço assim, ai, o termo pejorativo, né? Ai, macumbeiro, né? Meu, não sabe o que está falando, né? Não sabe o quanto está tendo um comentário racista aí, não percebe, né? Que é uma cultura que deve ser valorizada, deve ser respeitada, sim, né? Com certeza, E sim. aí o negro vai lá, né, seguindo a vida dele, todo dia ele deve sair na rua pensando, né, tomara que a polícia não me pare para fazer uma revista, porque eu tenho cara de bandido, né, porque aí ele se convence disso, né? E bandido tem cara? Qual é o rosto de um bandido? Né? Acho que a gente tem que perguntar isso pra gente, né? Qual é o rosto de um bandido, né? Mas são essas angústias de todos os dias. Ele acorda e dorme com essa angústia, né? Com será que eu seria aceito no primeiro dia de aula do colegial? Será que eu seria aceito na sala de aula da faculdade? Será que eu vou conseguir fazer novos amigos? Ou será que eu vou encontrar alguém ali que vai me colocar numa situação angustiante diante de uma... Então, a insegurança de dar o primeiro passo dentro de uma sala de aula nova, dentro de um emprego novo, dentro de um ambiente novo, até quando vai ao banco, né? Supermercado, né? Aquele passo de entrar ali no convívio de outras pessoas, né? Que angústia, né? Presenciei algumas mães negras orientando os filhos, né? Claro, né? Não estou aqui para julgar e dizer que está errado, né? Mas olha, deixa sempre as mãos à vista para a pessoa saber que você não está roubando nada.
Gente, a que ponto chega, né, ter que dar uma orientação dessa para uma criança? Né? Ela já sabe que o filho é honesto, mas ele tem que ter uma atitude de provar para todo mundo que passa ao redor, que não sabe nem quem é, que é honesto. Né? E como que é, né, crescer, né, ouvindo isso da própria mãe? Que dureza, né? É uma questão de orientação. Eu vejo por um outro lado, sim, porque como a sociedade ela é totalmente, não diria empoderada, mas sim, ela exerce um poder de se impor sobre o outro de forma muitas das vezes agressiva. Essas mães, por alguma instrução que elas tiveram no passado, ou até mesmo pelo convívio que ela tem na sociedade, elas aprenderam de forma com que pudesse se comunicar com aquele filho. Ou seja, deixa suas mãos à vista para que quando um policial for te revistar, você não ser agredido, você não responder com palavras, sempre ser educado, sempre colaborar. Outra coisa também que isso já me... Olha, até em mim, eu fico até constrangida, até irritada, muitas das vezes. Quando você entra numa loja de roupa, ou até mesmo no supermercado, tem um segurança te seguindo. Para uma pessoa... Tá. Eu parei para observar. Para uma pessoa branca, isso raramente acontece. Isso raramente acontece. Mas quando a pessoa é negra, independente se é homem, se é mulher, se é criança, muitas das vezes também, que está com seus pais ali, fica, tipo, fazendo vista grossa. Ó, câmbio, tem uma pessoa com atitude suspeita. Ou seja, até que ponto a gente tem que pensar que a pessoa é julgada, o caráter dela, através da etnia, através da cor da pele, através da raça. Então, durante anos de história, ainda tem resquício do que aconteceu na escravidão. Você bem colocou que a gente deve agradecer essas pessoas porque lutaram, porque se sacrificaram para conseguir o que a gente tem hoje, que é uma liberdade de expressão, que a gente pode se expressar nas redes sociais, que a gente pode ir e vir na hora que a gente quer, não é aquela repressão como tinha antigamente. Tem leis que são regulamentadas para criminalizar atos de racismo, seja ele virtual, seja ele velado, seja ele no físico. Então, a cultura racista ela está enraizada e muitas das vezes as pessoas não percebem. E mesmo aqueles que são discriminados, que são agredidos, que são reprimidos, não conseguem identificar e falar, não, isso não é meu, o problema não sou eu, o problema é a pessoa que está praticando aquele racismo. O problema está na pessoa que não sabe me reconhecer como um ser humano, em primeiro lugar. Então, para a gente combater o racismo, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o negro, que o índio, qualquer outra etnia, primeiramente, antes da etnia, é um ser humano que está vivendo ali. É uma história que está sendo contada. Então a gente não pode parar para pensar e falando, não, esse neguinho não serve só por causa da cor da pele. Não, muitas das vezes. E outra coisa também que acontece muitas das vezes, se entrevista de emprego, já aconteceu isso comigo também. Eu fazer uma entrevista de emprego, eu estar devidamente arrumada. Você falou da questão de boa aparência. O que significa boa aparência? O que é isso? E aí não, teve pessoas que teve a coragem de falar explicitamente, falando, você não está adepta à vaga porque você é negra. Tipo, na cara dura. Então, é muito triste ver que as pessoas elas não estão acessando o conhecimento. Estão ignorando que de fato esse fenômeno existe, que de fato esse fenômeno muitas das vezes mata pessoas,
exila, discrimina, reprime e violenta pessoas. Então, Sim. é algo que é avassalador e muitas das vezes vem de forma bem silenciosa. Eu sempre dou um exemplo assim, né? Às vezes a gente toma um tapa na cara e dói, né? Mas se a gente pensar somente na dor física, ela passa em segundos. Aí você não sente mais nada, né? Mas a dor psicológica, ela se perpetua, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, né? E cada vez que ela volta com um ingrediente a mais e vai virando, né, uma patologia, podendo migrar para uma patologia, né? E a população negra tá na cultura dessas pessoas que são racistas, que negro é para ser humilhado, que negro é para ser maltratado, que negro não pode estar apresentando jornal hoje, né? Como o caso da Majuma, uma pessoa de Sim, sucesso, super competente, né? Boa no que faz. Ela é boa no que faz, né? E mesmo ela alcançando sucesso, que também não deve ter sido uma trajetória fácil para ela, né? Ela sim, deu uma caminhada ali, deve ter, sim, né, enfrentado algumas coisas na vida dela, né? Ainda é assunto, né? Assunto, olha, a repórter, a âncora do jornal é negra. E daí? Ela é pessoa. Gente, é pessoa. Começa por aí. Vamos organizar isso, né? Uma pessoa como outra qualquer, né? Ela teve o mérito dela e isso não tem nada a ver com a cor da pele. Ela teve essa capacidade, ela teve oportunidade, ela alcançou um sucesso e pronto, né? E vira assunto, gente. Até para dar parabéns, vira assunto. Parabéns, aí enfatiza, né? Enfatiza, olha, né? Você é a primeira negra, né? Aí enfatiza, assim. Precisa, será? Ela é competente, como qualquer outra pessoa é competente. E isso não tem nada a ver com a cor da pele, porque a competência está dentro da cabeça. E o cérebro não tem cor, verdade. né? É o que eu sempre falo. Pode falar, tá? Desculpa, Cê. É o que eu sempre falo. Teve um vídeo que eu vi que eu fiquei extremamente revoltada. É que eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez esse vídeo. Que foi viralizado no Instagram e a conta dela foi derrubada. Acho que o nome dela é Júlia alguma coisa. Esqueci o perfil. E ela fala, tipo, com todas as letras, que o racismo só existe porque as pessoas negras são as que mais cometem crimes. Olha, Então, Tainá como pessoa, eu falo, meu, eu vou dar 3 tapas na cara dessa pessoa. mas a gente falou de crimes, né? Os piores crimes que ganharam popularidade na mídia, quem são? Brancos, então. E Loirinho, aí, bonitinho, com cara de europeu. exato. E aí eu parei pra pensar uma coisa, mesmo com raiva. Eu até tava falando com a minha mãe sobre esse assunto, eu falei, mãe, olha que tipo de absurdo. Aí eu falo, quando a pessoa morre, no caixão, o osso vai ficar lá e não vai ter cor. Todo mundo vai para o mesmo lugar, seja branco, seja negro, seja pardo, europeu, rico, pobre. Rico, pobre, sim. Então, gente, somos seres humanos, a gente nasce, cresce, se reproduz, trabalha e morre. Então, a gente tem que parar para pensar que esse jogo de racismo, essa questão enraizada tem que ser desmistificada o quanto antes. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Busca de conhecimento. Falando em que pode fazer, tem uma pergunta que eu vou deixar você responder aqui, ó. Kaique Opa, Tobias. Existe muito privilégio quando se é branco. Um exemplo já dito é não ser seguido por seguranças ao entrar em algum estabelecimento. O que uma pessoa branca pode fazer para ajudar a combater essa situação? opa, uma pergunta boa. O que uma pessoa branca, primeiro, quando há racismo dentro de uma instituição, algo bem mais enraizado, não, eu não diria que é complicado, mas
é muito mais difícil você quebrar isso com uma atitude somente. Então, é uma cadeia de atitudes que você tem que fazer para poder desmistificar isso. Uma delas é o conhecimento. E outra delas, já que você é uma pessoa branca e você está presenciando um ato de injustiça, a sua ação é você, no caso, tentar conversar com aquele segurança e tentar entender o que está acontecendo. Se de fato ele está fazendo... Sim. E se as autoridades. Exatamente. Conversar com esse segurança, conversar com a pessoa que está seguindo, porque é inaceitável a gente ver injustiças e não poder fazer nada. Se você pode fazer alguma coisa, vai lá e faça. Mas dentro da normalidade, dentro do respeito, da educação, sem se exaltar. Muitas das vezes eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes o sangue ferve, mas com a razão e com conhecimento a gente consegue chegar em algum lugar. Caio, muito obrigada, Kaique, muito obrigada pela pergunta. E não sei se eu te respondi de uma forma mais coerente, mas eu tentei abordar esse assunto como se fosse eu vivenciando isso. Eu acho que trazer para o real dá uma forma melhor de pensar sobre o assunto. Sim. Lembrando que racismo é crime. Então, sim, cabe um boletim de ocorrência, cabe comunicar, sim, às autoridades, produzir provas, fazer um vídeo, o que for, porque hoje em dia, né, com o smartphone na mão, tá tudo sendo filmado. Qualquer um é cameraman agora. Todos nós somos cameraman. Então, eu acho que é muito importante mesmo escancarar, sabe? Escancarar. Você é racista, né? Porque enquanto uma pessoa que é racista, mas ela tá ali num enrustido, né? Tipo, as pessoas não sabem que eu sou racista. Né? Agora, quando se escancara, porque ser chamado de racista também é muito vergonhoso. Né? É muito vergonhoso. Com certeza. Eu morreria de vergonha, né? E lembrando também, assim, né? Não adianta não falar frases racistas, não adianta tratar os negros muito bem, obrigada, mas ter pensamento racista. Se você tem pensamento racista, você também é racista. Você só não assume. Só tá no armário, mas não assume. Então, tem que mudar o conceito, sim. Pais, mães, professores, é de extrema importância deixar essa mensagem para as crianças desde cedo, né? Que sim, somos todos iguais, né? Somos todos de uma mesma raça, né? Não é elefante e pato, gente, é humano, né? Parece óbvio, mas às vezes o óbvio ele precisa ser falado, né? Somos humanos, então pais, mães, educadores, professores, tios, padrinhos, tudo tem que ser desde criança, tem que estar no berço, né? Não permitir que seu filho tome a primeira atitude racista sem falar, olha, não é assim que funciona, não pode ser assim, tem que sentar, conversar, corrigir, pedir desculpa se for preciso, né? Para que ele cresça dentro de um ambiente que é possível, sim, conviver com todos, não importa a cor do cabelo, não importa a cor dos olhos, não importa a cor da pele, somos todos humanos e ponto. Gente, não é elefante pato. Exato. Olha, né, a gente faz uma comparação dessa e fala, nossa, caiu a ficha agora? Entendeu agora, né? E dentro do que você estava falando, desculpa, tem uma pergunta que o Romário, nosso querido Romário Nunes, ele faz. Ele fala, meninas, em minha percepção, dentro da pergunta do Kaique, cabe também a questão do lugar de fala. Sim, tem que ser falado, tem que ser escancarado. Olha, você está sendo uma atitude racista, não está desempenhando a sua função. Sua função Exatamente. não é essa. Para a pessoa que está sendo discriminada, muitas das vezes é muito difícil ela ter essa posição de poder denunciar por conta do constrangimento, por conta da represária, com medo de ser atacada. Então, claro, o lugar de fala dessa pessoa
é muito complicado, mas se tiver um terceiro que pode intermediar nesse primeiro momento, fica muito mais fácil da pessoa, muitas das vezes, tomar a coragem para poder falar. Porque muitas das vezes as pessoas que sofrem o racismo, elas têm vergonha de falar que elas estão sofrendo. Então, se for uma questão física, já é difícil. Se for uma questão ainda mais psíquica, que é uma agressão psicológica, é muito mais difícil ainda dela expor para fora. Então, uma conversa amigável para tentar conhecer a pessoa na roda de amigos, se você tem um amigo negro e você tem aquela afinidade de conversar com ele, faça perguntas, não no sentido de ser invasivo, mas como que você se sente quando é falado esse assunto? Mas no momento que você está presenciando isso, eu acho que um branco que queira ajudar, né, a tirar o negro desse contexto aí, sem criar um alarde, né? De repente a pessoa quer ser mais sutil, né, etc e tal, tudo bem, né? Eu acho que eu tenho que chegar no pé de ouvido do negro, abraçar, falar, amigão, cochichar no ouvido, eu tô percebendo o negócio aqui, eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá, você vai andar comigo agora no supermercado, eu vou te acompanhar nessas compras, quero ver ele me seguir também. Exato. Uma pequena atitude vale muito. Mão no ombro, uma acolhida e falar assim, olha, tô entendendo que tem uma coisa errada aqui, mas eu tô aqui com você, tô do seu lado, tá? Então vamos lá fazer suas compras, eu vou te acompanhar. Exato. E tem uma outra pergunta. Sim, acho que eu vou deixar essa com você. Tema de grande importância, e é necessário colocar essa reflexão em conversas abertas. Ainda hoje, esse assunto é um tabu social. Como é... Espera, deu uma subidinha. Como é a percepção para o assunto? É uma pergunta... Patrick, muito obrigada pela pergunta. Se é com você. O que você acha? Peraí. Tema de grande importância, é necessário colocar essa reflexão em conversas abertas. Ainda hoje, esse assunto é um tabu social? Sim, é um tabu. Poucas pessoas falam sobre isso. Poucas pessoas sabem sobre isso. Poucas pessoas se percebem racistas, né? E aí quando a gente fala de percepção, né, a gente fala um pouco assim da questão da cultura, né? Temas básicos, frases que a gente fala o tempo todo, né? Domingo à noite, bom, deixa eu dormir cedo, que amanhã eu tenho que acordar cedo, eu vou trabalhar, amanhã é dia de branco. Oi? Oi? Como assim? Dia de quê? Giz branco? Do que é branco? Né? Então, assim, às vezes a gente fala sem perceber realmente que é uma atitude racista, né? Ah, mas por quê? Só branco trabalha? Não tem quem trabalhe mais do que os negros. Exato. Tem. Né? Outro exemplo que é falado também, terminologias que a gente pensa que não é racista, mas são. Você falou um exemplo legal que é dia de branco. Lista negra, lista branca, magia negra, inveja branca. Inveja branca. Nossa. Eu não sabia que inveja tem cor, gente. Eu também. Pra parar pra pensar, inveja é inveja, gente. Inveja é um ato se eu puder escolher, eu prefiro que a minha seja cor-de-rosa. Então no meu caso eu quero uma azul, que eu gosto da cor azul. Né? Eu não Tem sabia. outra pergunta aqui, Tainá. A maioria das crianças negras nascendo na geração atual são ensinadas pelos pais a amar traços negroides. Sim, devem ser ensinados, sim, devem ser ensinados e ser estimuladas essas crianças negras e falar, olha, você é lindo sim, você tem a sua beleza e não tem dois seres humanos iguais, você é único, com esta beleza você é único, porque não tem dois iguais, né? Com exceção do Kaique e Patrick, que são gêmeos, univitelinos, lindos, maravilhosos, também iguaizinhos, né? Mas
de regra geral, né? Embora o Kaique e o Patrick são tão parecidos, mas tem umas diferencinhas bem pequenininhas, assim, mas isso eu conto em outra live. Pode deixar. Mas sim, com Então, sim, certeza. eles têm sim que ser estimulados, ensinados e estimulados, né? Até inclusive para sair de casa quando vai na escola com o amiguinho e perceber que o amiguinho tá tristinho porque ele é negro, ele também saber falar, não, nós somos lindos, né? Do nosso jeito, né? Temos a nossa beleza, sim. Que a autoestima é primordial, né? Com certeza. E que vai ser o pilar para evitar outras angústias, outras ansiedades, outras inseguranças, né? Então, sim, deve ser ensinadas e estimuladas, inclusive, a olhar no espelho e falar: a imagem que aparece aqui é maravilhosa, né? É perfeita. Exatamente. E é boa a pergunta, porque muitas das vezes as crianças ou até mesmo adolescentes que, quando enfrentam a crise da identidade, que a gente aprende na psicologia, muitas das vezes eles se sentem inseguros por conta de pessoas que não reforçam o quanto eles são importantes, o quanto eles são lindos, o quanto eles são maravilhosos do jeito que são, com seus traços fortes, cabelo crespo, roupas coloridas. Então, como um pai, uma mãe pode reforçar essa criança sendo negra ou não também, pode ser em outra cultura. Mostrar a cultura, de fato, para elas. Como que essas pessoas se vestem, se ela se identifica. Ó, mamãe, eu tenho um cabelo assim. Ó, a princesa Diana, por exemplo, ela é uma princesa negra. Um exemplo. Hoje em dia está tendo uma mudança tão grande na questão midiática, que isso é um assunto da live próxima, que eu vou falar depois, Uhum. tá mudando contra essas questões étnicas, então está tendo uma variedade de, de representatividade, onde o negro está tomando cada dia mais um pouco mais de espaço. Você falou da Maju, que é uma grande jornalista. Tem outras grandes jornalistas, até mesmo atrizes, por exemplo, Thaís Araújo, Sharon Menezes, Glória Maria, que é jornalista. Então, a gente tem que exaltar, sim, o espaço que elas tomaram, mas não somente por conta da cor da pele, mas sim por conta da capacidade que elas têm. Capacidade, sim, sim, sim. Tainá, fazendo um parênteses aí, nas pesquisas, né, também que eu fiz para esse assunto, e é um assunto de informação, acho que é de conteúdo de interesse público, né? Sim. Nós falamos sobre isso em off, né? Sobre a questão da amostra para pesquisa científica, em estudos de medicamentos, em estudos de vacina, como hoje, né, não se fala em outra coisa, a não ser a descoberta da vacina do novo coronavírus e tudo, né? E percebeu-se, alguém teve uma iluminação, né? Um site maravilhoso de fazer uma pesquisa assim, olha, quantos negros são testados na no uso de numa descoberta de um medicamento novo ou de uma vacina nova, né? É. Porque verdade seja dita, somos todos seres humanos, sim, cada um tem o seu DNA e esse não tem dois iguais. Então, sim, eu sou diferente de você, que você é diferente do outro, o outro é diferente do outro e assim sucessivamente, né? E um estudo de medicação, de vacina, tudo requer que a maioria da população ela tenha sucesso, né? Em efeitos colaterais, inclusive tudo. E a maioria da amostra de testes, eles são brancos, né? Mas e aí? E se tiver algo, né? Que o questionamento da pessoa que fez essa pesquisa científica é isso. E se tiver algo no DNA do negro que possa dar uma reação e vocês não testaram, vocês não perceberam? O negro tem que ser olhado, inclusive nesse ponto de vista. Né? Ele precisa sim ser testado também, como qualquer outro indivíduo, de que aquilo não vai fazer mal para ele.
Porque, não faz mal para Exatamente. branco e os negros que se dane, se fizer mal, paciência. Não, tem que ser testado. Então, está começando um movimento dentro do estudo científico de verificar essas amostras de pessoas testadas aí, os voluntários. Tudo bem que também tem isso, né? Tem a questão da voluntária, né? Se uma pessoa não quer, ela não é obrigada, né? Tem toda uma situação aí. Porém, é importante ressaltar que eles precisam fazer parte dessa amostra também. Com certeza. E um outro aspecto importante, quando você estava falando sobre a questão das amostras científicas, eu fui pesquisar um pouquinho mais no âmbito histórico e até vim falando nas lives anteriores. O movimento no racismo institucional que acontece, teve um movimento negro, né, em 2009, meados de 2007 a 2009, onde houve uma luta pela saúde, onde os negros deveriam ter o acesso à saúde. O que isso quer dizer? Antigamente, hoje também tem um certo preconceito quando a pessoa negra vai a um serviço de saúde, mas diminuiu bastante em decorrência daquela época. Lá, ou seja, quem tinha um serviço de saúde de qualidade a respeito do SUS eram pessoas que tinham poder aquisitivo, são pessoas brancas, que eram ricas, bem-sucedidas. Então, o que acontece? Desde aquela época, o negro não tinha acesso ao hospital. Muitas das vezes morria em Absurdo. casa, morria a caminho do médico. Então, para uma grande população, onde mais de 54% são negros, E pardos, e, né? e pardos também. Negros barra pardos. Negros e pardos. O que acontece quando você vai procurar um serviço de saúde e nesse serviço de saúde você é maltratado? Ah, você não deveria estar aqui, você devia estar na tua casa. Ou seja, Gente, você, negro alguém para também ficar paga muito imposto. em paz, né? Não dá, não dá. Negro também paga imposto, gente. Não é Sim, porque tem etnia diferente que a gente não paga imposto. Por mais que a maioria da população negra seja pobre, mas a gente paga imposto do mesmo jeito. Então, o sim. mínimo que deveria ser feito, a questão que mora aí é a questão do respeito. A questão do E respeito e o acesso. A Constituição brasileira era muito clara com relação a isso. Todos são iguais perante a lei. Não diz Todos, exceto isso, aquilo ou aquilo. Todos são iguais, né? Qual é a parte que o racista não entendeu aí nessa parte, né? Que você é tão igual ao negro que você diz que não gosta. ó, o artigo 5, hein? Ó, já falo Sim, logo onde tá. Onde tá? Todos são iguais perante a lei e todos eles têm acesso à saúde, segurança pública e quesitos de educação também. Então, gente, para vencer a ignorância do racismo, a gente tem que ter conhecimento. É o primeiro passo. primeiro Tendo passo. conhecimento, tendo conhecimento, a gente consegue compartilhar, consegue debater e consegue, ao mesmo tempo, com pequenas atitudes dentro do âmbito do respeito e também dentro do âmbito da lei, obviamente, mudar a nossa sociedade. Então, é a chave primordial dessas três instâncias, que é a educação, saúde pública e segurança pública, a educação que tem que predominar. Porque com a garantia da educação, você consegue mudar todos os outros. Bom, acho que está dando uma hora já, né? Tá chegando no Sim, final, né? Então vamos começar as despedidas. Então, a minha sim. mensagem final que eu deixo aqui para o pessoal é o seguinte, pessoal, somos todos humanos. O dano psíquico de uma pessoa vítima de racista e etc, né? E discriminação e etc e tal, alguns são irreversíveis. Então, assim, é uma agressão muito profunda, né?
que requer muito cuidado, que a gente tem que se policiar em saber realmente lidar com um racista, né? Para não entrar no embalo dele sem querer, né? Porque às vezes a gente embala, né? Tá achando, né? Que tá tudo certo e não tá. Tem que observar mais, né? Desde aquelas frasezinhas que pode parecer inofensivas, né? Ah, amanhã é dia de branco, né? Quem nunca, né? Então, minha mensagem é essa, né? Os danos psicológicos, eles são severos, dói muito. E isso é uma coisa que a gente não pode permitir mais, a gente não pode. Não adianta só não ser racista, tem que ser antirracista, pode ser um chavão aí da internet, mas é uma pura verdade. Então, perceber uma atitude racista, intervém assim, sem criar confusão, sem, né? Agora, se não tiver jeito, chama a polícia. Por que não? É crime. É crime. Chama a polícia Sim. quando rouba, chama a polícia quando bate, chama a polícia quando mata, e quando é racismo, que é crime, tanto quanto não chama, né? Vamos lá, né? Oh, Vamos, vamos quebrar esse conceito aí, que sim, precisa ser um movimento de que os racistas estão nos nossos olhos, estão no radar, e se pegar comigo não passa batido, não, entendeu? Tem que deixar claro, tem que ser falado, tem que ser escancarado, né? Quem gostou da live, curta aí o meu perfil, o perfil da Tainá, Luz, Câmera e Reflexão, psicóloga Simone Nunes, estamos aqui. Quem sabe faremos mais lives? Adorei, Tainá. Obrigada pelo convite. imagina. Minha Adorei consideração, mesmo. eu adoro fazer. Olha, gente, eu acho que eu vou fazer live mais vezes com você, Simone, porque você tem um empoderamento, olha. É, é preciso. É preciso porque nos dias atuais a gente precisa refletir e ter novas atitudes. Galerinha, a live tá ficando por aqui, vou ser breve. A minha consideração foi que eu amei a live com a Si, muito bem ponderada com os assuntos, e foi, acho que, uma das melhores lives que eu fiz até hoje. Obrigada, obrigada. E live na verdade, semana que vem, nada. Vai ser nesse domingo a live 6. Ó, que Então, chique! a live 6, ela vai abordar a questão do racismo na mídia. Então, por isso que eu não falei tanto profundamente. Que a gente Certo? vai ter duas convidadas que vão falar junto comigo e vamos debater esse assunto mais adiante. Gente, não se preocupe que quem não conseguiu acompanhar a live vai estar disponível no Facebook e também no YouTube, que o canal é Luz, Câmera Reflexão também. Então, eu me despeço, agradeço a colaboração, a presença de vocês e nos vemos nesse fim de semana, hein, gente? Beijinho! Gratidão, gente. Obrigada. Tchau, tchau! Tchau.